E esse pedacinho que nós vamos ler, de Isaías 28, é uma dessas parábolas. E essa parábola é escrita por Isaías, e o contexto que essa parábola foi escrita é um contexto... Essa parábola ela é muito diversa, né? Existem muitas lições que a gente pode tirar dessa parábola. Ela é tão diversa que o título aqui que está aqui na minha Bíblia, não sei se está no seu, é Deus é grande em sabedoria. Ou seja, essa parábola que nós vamos ler possui uma sabedoria, como o Juninho falou aqui, uma sabedoria do alto, uma sabedoria para poder lidar com algumas questões da vida. E é isso que a gente vai ler hoje e tentar entender. Bem, esse é o contexto. E esse contexto dessa parábola também ela está inserida dentro de um contexto de juízo, né? Ou seja, Isaías está falando aqui uma série de coisas que Deus vai trazer e vai falar com o seu povo, formas de Deus trabalhar com o seu povo, formas de juízo, formas de ensinar, de disciplinar. E essa parábola está inserida nesse meio, ou seja, mostra também uma forma de Deus trabalhar com o seu povo. Então, antes da gente começar a ler, eu queria que você tentasse pensar comigo aqui um pouquinho. Você já passou por algum momento de sua vida, às vezes de transição, de mudança em alguma área de sua vida, na área profissional, saúde, emocional, familiar, alguma mudança que você passou em alguma área de sua vida? E nesse momento de mudança, você já teve algum sentimento ruim que te acometeu? Por exemplo, sabe aquele sentimento que você se esforçou, mas não conseguiu o resultado que você queria nesses momentos de mudança? Ou então você bateu, mas a porta não se abriu. Ou então você, nesse momento de mudança, de transição, às vezes o medo te acomete. Você começa a ficar pensando, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Será que eu tenho que fazer isso? Ou então a gente começa a ficar com dúvida, com indagações internas. A gente começa a pensar, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu me arrisco mais? Será que eu faço isso ou faço aquilo? Será que eu não devo fazer nada? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? O que eu faço agora? Sabe essas coisas que nos acometem? Acredito que todo mundo já deve ter passado por isso em alguma área de sua vida. Talvez, né, saúde, emoção, família, enfim. E junto com essas mudanças, essas transições, a gente acaba trazendo conosco alguns sentimentos e algumas coisas. Então a gente acaba, às vezes, tendo dificuldade em lidar com esses momentos. E essa parábola, ela vai falar sobre a sabedoria de Deus e nós vamos tentar aqui hoje trabalhar um caminho de tentar entender através dessa sabedoria do alto como lidar com esses momentos, né, de transição, esses momentos de mudanças e esses sentimentos que nos acometem durante isso. Amém? Então, lê comigo aí. Isaías 28, versículo 23. Está escrito assim: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Só até aqui. Existe aqui, então, o primeiro versículo que a gente percebe: inclinai e ouvi a minha voz. A primeira coisa que eu percebo aqui, que a gente consegue entender, é que se Deus está fazendo um convite para a gente ouvir a sabedoria dele, a voz dele, então quer dizer que existe uma outra sabedoria que a gente tem, que é a sabedoria nossa, a sabedoria humana. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que existe uma diferença de pensamentos entre os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. E essa sabedoria, ela é muito diferente. Então, eu vou colocar uma imagem aqui e eu quero que você pense sobre isso. Se Júnior até puder colocar um zoom, é a roda da vida. É a primeira, coloque aí. Essa imagem, ela vai nos ajudar lá na frente sobre algumas coisas que nós vamos conversar. Não está indo para outra tela, não? E se clicar? Vai aparecer aí. Eu quero que vocês olhem para isso aqui, que vocês vê se consegue dar um zoom aí. Não está dando para enxergar o que está escrito, né? Mas eu vou falar para você ali, ó. Não dá para dar um zoom. Tem a roda da vida ali, a bola seria a vida nossa, a vida humana, e as várias cortes ali seriam várias áreas da nossa vida. Então tem ali uma área da vida, saúde e disposição. Outra área da vida, espiritualidade, felicidade, vida social, relacionamento amoroso, família, lazer, enfim, financeiro, diversas coisas aqui.
Aí eu queria que você olhasse mais ou menos aí para essa roda da vida, né? Para essa área financeira, familiar. E eu queria que você olhasse e pensasse assim, qual área da minha vida, qual dessas áreas da minha vida, você não falasse para ninguém, você só falasse para você mesmo. Qual dessas áreas da minha vida eu olho hoje e penso assim, isso aqui podia melhorar. Isso aqui não está do jeito que eu queria. Eu acho que se tem uma coisa que está ruim na minha vida hoje é tal área. Queria que você olhasse e tentasse aí pensar qual dessas áreas aí você acha que está pior. 5 segundos. Foi? Então, beleza. Então, pode tirar aí, senão vai tirar a atenção do pessoal. Então, grava aí na sua cabeça qual área que você escolheu. Certo? E aí, Júnior lá na frente já prepara a outra imagem. Então, provavelmente você olhou alguma dessas áreas aí e você pensou, bem, tem uma área da minha vida que não está legal. Ou seja, se você pudesse focar hoje em alguma dessas áreas que você escolheu, que seria a área que você está pior, você teria prioridade de mudar aquilo. Então, por exemplo, nessa roda da vida aí, eu olhei uma e acho, né, com a minha sabedoria, com a minha forma de perceber, que é uma área que não está legal, que eu preciso melhorar, que é, por exemplo, no meu caso, a área financeira. Eu preciso melhorar isso aí, eu preciso focar, gastar uma energia e melhorar e desenvolver essa área, porque eu fiz uma análise e eu percebi que isso talvez é uma coisa que eu preciso desenvolver mais. Beleza. Até aí tudo bem, a gente precisa fazer isso mesmo, Deus nos dá sabedoria para poder fazer isso. Mas eu queria que a gente tentasse entender algumas coisas aqui sobre a perspectiva de Deus e a gente vai pensar melhor sobre isso. Então, existe uma diferença entre os pensamentos do homem e os pensamentos de Deus, entre a nossa forma de perceber aquilo que é uma necessidade e as formas de Deus olhar para a gente e perceber alguma necessidade que a gente precisa. Então, por exemplo, Isaías 55, 8, 9 está escrito o quê? Deus chega para o seu povo e fala, os seus pensamentos, os meus pensamentos são melhores do que o de vocês. Assim como o céu está acima da terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Tem outra parte da Bíblia que fala, o coração do homem é desesperadamente corrupto. E assim, tem uma parte também na palavra de Deus, lá em Juízes, quando Samuel, o profeta Samuel, vai ungir Davi, aliás, vai ungir um rei, e ele começa a procurar quem vai ser o rei que ele vai ungir. E ele chega um certo momento lá, né, dos irmãos de Davi, que ele começa a olhar, e ele olha um e ele fala assim, opa, esse rapazinho aqui parece que esse aqui que vai ser que Deus quer que eu unja como rei, porque ele é bonito, ele é forte, ele tem uma estrutura, ele é imponente, mas o Espírito Santo de Deus fala com ele. É o seguinte, Samuel, você vê o exterior, você vê aquilo que é visível, mas eu olho o que é invisível. A minha perspectiva é diferente, eu olho o coração, eu olho de outra forma. E aí, enfim, diversas vezes na palavra a gente vai encontrar essa divergência, né? Deus deixando claro que existe uma sabedoria humana e uma sabedoria de Deus. Existe uma forma de perceber as coisas. E isso é muito complicado, porque se a gente percebe alguma coisa da forma que não é para perceber, da forma que Deus vê, se a gente não consegue entender como Deus pensa e como Deus vê, isso é muito perigoso para a gente. Você quer ver um exemplo? Os fariseus, eles tinham uma ideia de quem era o Messias. Na cabeça deles, pela sabedoria humana deles, o Messias tinha que ser um revolucionário político, alguém que ia mudar a estrutura social e política daquele momento. Mas aí vem Jesus como Messias, mas ele não vem com essa característica, ele vem trazendo um outro tipo de mudança, uma mudança interior, uma mudança de forma invisível, uma mudança que não é com visível aparência. E o próprio Jesus fala, né, lá em Lucas, ele diz, o reino de Deus não vem com aparência externa, mas ele está dentro de vocês, ele é algo que é um pouco oculto. Então a sabedoria de Deus é uma sabedoria que é um pouco oculta, a gente precisa, ela não está tão clara assim, e a gente precisa aprender então a tentar entrar nessa forma de Deus pensar, para que a gente possa lidar melhor com as mudanças que vêm sobre as nossas vidas. E aí, eu vou ler um texto aqui para vocês, não precisa abrir, em 1 Coríntios 2, do versículo 12 ao 15, eu vou ler alguns pedaços, só presta atenção. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito de Deus,
para conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Não por palavras de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem como loucura. Mas o homem espiritual julga todas as coisas espiritualmente. Essa parte é muito interessante. O homem espiritual julga todas as coisas e julga de forma espiritual. Ou seja, quando a mudança chega para a gente e vem esses sentimentos negativos e esses momentos de transição e a gente começa a ficar um pouco doido sem saber o que fazer, o que a gente precisa tentar entender? Que muito provavelmente esses sentimentos negativos eles vêm porque a gente ainda não percebeu de forma espiritual a situação. Talvez a gente ainda não conseguiu perceber o propósito de Deus naquela determinada situação que a gente está passando. E por isso que vem esses sentimentos de medo, de frustração, de dúvida. Então, a gente precisa aprender a ser homens e mulheres espirituais. Nós precisamos buscar ser homens e mulheres espirituais. E o que significa isso? Nós precisamos aprender a discernir as coisas de forma espiritual, porque está escrito aqui na palavra que o homem espiritual julga todas as coisas. Então, toda e qualquer situação da nossa vida, existe um discernimento espiritual sobre isso. Existe uma sabedoria de Deus sobre isso. Existe um propósito de Deus sobre isso. E a gente precisa, então, buscar esse discernimento espiritual para que a gente possa conseguir lidar melhor com essas situações e mudanças e sentimentos que vêm e que nos acometem. Então, existe um discernimento espiritual, uma sabedoria espiritual, que existe uma prioridade, né? Às vezes nós temos expectativas a respeito de algumas coisas, mas Deus tem hora que Ele tem outra expectativa. Às vezes nós temos desejos sobre algumas coisas, mas Deus tem hora que tem outros desejos para as nossas vidas. Às vezes nós temos uns sonhos, mas Deus às vezes tem outros para nós. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus tem a prioridade dele para nós. E Ele não vai abrir mão disso. Não, por mais que a gente deseje, esperneie, sofra, chore, grite, Deus tem prioridades e Ele não abre mão disso. Ele tem prioridades para a gente. E eu queria deixar aqui então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus tem pelo menos duas prioridades que é muito claro ao longo da palavra, e a gente podia falar de outras, mas tem duas que de certa forma eu percebo que são principais. Deus ele tem muito compromisso com duas coisas, salvação e santificação. Salvação ou cristificação, é a mesma coisa. E aí eu vou ler para vocês onde está escrito isso. 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 9. Deus nos destinou para a salvação. Ou seja, qual que é o propósito principal de Deus para nós como seres humanos? Ele tem um destino para nós, salvação. E em Romanos 8, 29 está escrito, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. O que é esse processo aqui? É a cristificação, é a santificação, é você se tornar parecido com Cristo. Ou seja, Deus tem essas duas prioridades muito claras ao longo de toda a Bíblia. Toda hora que você for ler a palavra, em vários aspectos, você sempre vai perceber salvação e santificação como prioridades de Deus a respeito de nós, o seu povo. Então, uma dica e aí você pode perguntar, Guilherme, mas então, já que o discernimento, uma das prioridades, as duas principais prioridades de Deus para nós como seres humanos é a salvação e a santificação, como que eu consigo, então, adquirir essa perspectiva? Como que eu consigo ter esse discernimento espiritual a respeito de tudo que eu vivo? E aí, a primeira resposta está justamente no versículo que nós acabamos de ler, em Isaías 28, 23. Está escrito o quê? Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. O que quer dizer inclinai? Inclinar quer dizer que a gente precisa estar disposto a entender a perspectiva de Deus. O que é inclinar? É se submeter. A primeira coisa que nós precisamos para nos tornar homens e mulheres espirituais que discernem tudo espiritualmente, entendendo essas duas prioridades de Deus, nós precisamos nos entregar a esse processo. Precisamos entender, nos render a Ele, nos submeter a Ele. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina para a gente lidar com as mudanças e os sentimentos negativos e essas coisas sobre a vida é que Deus tem prioridades. E qual que é o grande segredo que nós precisamos aprender para que a gente possa lidar com isso de forma melhor? Nós precisamos tornar a prioridade de Deus a nossa prioridade. Isso é se submeter. É você entender que Deus tem uma prioridade, nesse caso a gente falou duas, e a gente
pega essas prioridades que Deus tem e a gente fala o seguinte: Deus, agora essas prioridades que você tem vão ser minhas também. Porque se a gente faz isso, a gente vai sofrer menos nos processos que Deus nos trata. Porque Deus não vai abrir mão de cumprir as prioridades que Ele tem para mim e para você. Ele não abre mão disso. Ele é Deus. Ele tem um propósito, um plano eterno de salvar e santificar. De salvar e de nos tornar a imagem e semelhança de seu Filho. Foi para isso que Jesus morreu. Então, Ele não vai abrir mão disso. E a gente precisa, então, aprender a inclinar os nossos ouvidos, a nos submeter a essa vontade dEle. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer para aprender a ser homens e mulheres espirituais. Então, aquela roda da vida que a gente viu, vai ficar mais ou menos assim. Coloca aí. Lembra lá da roda da vida? Continua lá todas as áreas da vida. Porque Deus nos criou de forma integral. Tudo que Deus criou é santo. Ele criou tudo isso para que a gente possa usufruir e ser integral mesmo. O lazer é importante, o financeiro é importante, relações familiares são importantes, felicidade é importante, mas no centro dessa prioridade de Deus existe duas coisas: salvação e a cristificação, salvação e a santificação. E tudo que Deus está usando ao redor disso aqui vai convergir para isso. Então, no meu caso, que eu falei que eu fiz uma análise e eu percebi que eu preciso, por exemplo, eu preciso desenvolver e melhorar a minha área financeira. Amém, preciso buscar isso, vou continuar semeando. Mas Deus quer usar essa área também para me salvar e me cristificar. Ele quer que eu passe por todas essas áreas da minha vida e eu possa ser mais parecido com Cristo. Então, por exemplo, na situação às vezes que eu estou passando na financeira, Deus quer que eu seja parecido com Cristo. Ele quer me tratar, forjar nosso coração para que a gente possa lidar com essa situação como se Cristo fosse lidar com isso. Então Ele quer que nós tenhamos nossa família como se Cristo estivesse ali. Ele quer que a gente tenha nossa vida social como se nós fôssemos Cristo, lidando com a vida social. Ele quer que a gente tenha o lazer como se o próprio Cristo estivesse lidando. Ele quer que a gente lide com a área da saúde como Cristo lidaria. Então, todas as coisas que vêm sobre nossas vidas, essas coisas, mudanças, a gente precisa aprender a lidar como Cristo lidaria. E só é possível fazer isso se a gente se submeter e entender que Deus tem duas prioridades principais: salvar e nos santificar. E Ele não abre mão disso. Essa é a primeira coisa. Amém? Amém. Pode tirar aí. Bem, então, e esse aqui é um convite que Deus está fazendo: inclinai os ouvidos e ouvir a minha voz. Você tem a escolha de não fazer isso. Se você não quiser se submeter ao processo, você não precisa. Mas Deus está fazendo um convite. Então você se submete se você quiser. Se você se submete, se você entendeu então que você vai deixar que as prioridades de Deus sejam as suas prioridades, então aí o texto aqui vai mostrar duas outras formas que Deus trabalha durante esse processo de submissão e durante esse processo de santificação e de salvação. E é o que a gente vai ler agora. Lê comigo aí do versículo 24 até o versículo 26. Porventura o lavrador lavra a terra o dia todo para semear? Ou todo dia ele sulca a sua terra e esterroa? Ou porventura, quando já tem nivelado a superfície da terra, não espalha a semente de endro? Ou não semeia também o cominho? Não lança o agricultor nela o trigo em leiras? Ou cevada no devido lugar? Ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui, devidamente o ensina. A primeira coisa que eu percebo aqui, a primeira coisa que me veio na memória, foi essa figura, né? De Deus é o agricultor e nós somos a terra. Lembra lá da parábola do semeador? Né? A semente é a palavra e a terra é o coração do homem. Quando Jesus dá aquela parábola. Então, aqui a figura é a mesma. Deus ele é o agricultor e nós somos a terra. E o agricultor ele tem várias formas, né, e várias etapas de tratar a terra. Então a primeira coisa que eu consigo perceber aqui é que existem tempos determinados para cada processo, no caso da agricultura. Existem tempos determinados para cada processo. Você primeiro tem que tratar a terra. E eu fico lembrando lá da minha época, nas férias, quando eu era criança, ia, né, para a roça lá do meu avô, ficava lá quase 2 meses e era muito pequenininho. Teve uma vez até que eu confundi um pé de acerola com um pé de pimenta redonda e eu lembro que eu comi e babei e tal. E nesse dia também eu tenho uma imagem de meu avô limpando a terra. Primeiro ele vinha num pedaço de terra assim
e ele limpava com a enxada tudo que tinha lá. Depois ele vinha, tombava a terra. Depois ele vinha, abria as valas. Depois ele vinha com uma maquinazinha, eu lembro até hoje a cor, era uma maquinazinha verde que ele colocava a semente e ele ia batendo essa máquina no chão e a semente ia caindo. Depois a gente vinha e eu ajudava, tampava a terra. Depois ele vinha, regava. E esse processo todo durava muitos dias. E para cada dia, para cada tempo, ele fazia um processo desse. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse processo, nessas prioridades de Deus nas nossas vidas, a gente precisa se submeter também às temporadas, aos tempos que Deus coloca sobre nós. Deus tem um processo para nós e existe um processo para nos tratar, para nos cultivar. E isso acontece em tempos determinados. É o que está escrito lá em Eclesiastes, né? Existe um tempo e um propósito, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E essa palavra tempo que está escrito em Eclesiastes, talvez a melhor tradução seja temporada, né? Existe uma temporada para cada propósito debaixo do céu, ou seja, existe uma estação que Deus ele delimita, ele delibera, ele coloca sobre nós para que cada propósito nas nossas vidas seja, de certo modo, transformado, tocado, feito à forma dele. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender e entender, porque em Atos, capítulo 1, versículo 7, quando os discípulos estão lá perguntando, Jesus, quando é que vão acontecer essas coisas que você está falando? Quando que vai ser o tempo disso, a época daquilo? Aí Jesus fala assim, é o seguinte, para com essa conversa. Vocês já não se submeteram ao Pai? Então, o tempo e a época, o Pai reservou para a exclusiva autoridade dele. O que a gente precisa entender com isso? Que Deus ele não abre mão do tempo. Nesse processo dele de prioridade, existe uma coisa que só Deus faz, que é o tempo. E ele escolhe como ele derrama a temporada sobre nossas vidas. Isso, a gente não consegue escolher isso. Existe uma estação determinada para todos nós, que Deus coloca sobre nós, a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí é um negócio engraçado, porque teve até um seriado do Netflix que eu vi um tempo atrás, que falava sobre alimentação. E aí um dos chefes lá que faziam a comida, que tinha um restaurante, ele falava que ele estava tentando restaurar uma coisa, que a alimentação dessa geração atual, ela acabou mudando, que é justamente a questão da estação. Antes, as pessoas comiam frutas e verduras e coisas, enfim, alimentos que cada estação dava. Hoje, com a tecnologia, com a nossa forma de lidar com a situação, a gente conseguiu, de certa forma, driblar essa estação. A gente consegue produzir, às vezes, alimentos que antes davam só na primavera, a gente consegue fazer esse alimento produzir o ano todo, em outras estações. Só você controlar o ambiente, o clima, a terra, de alguma forma, e você consegue produzir. E por que a gente faz isso? Porque nós queremos as coisas no nosso tempo. Nós somos uma geração que queremos tudo muito rápido, que queremos as coisas para ontem. A gente quer controlar isso. E aí, nessa seriado do Netflix, o cara falava como é importante que a gente aprenda a lidar com a alimentação na estação correta, porque, inclusive, o gosto do fruto, ele muda quando ele está na estação correta. Ele se torna mais saboroso e tal. Ou seja, nós precisamos aprender a lidar melhor com as estações de Deus na nossa vida. Se você voltar lá no Eclesiastes e ler Eclesiastes 3, do capítulo 2, do versículo 2 ao 8, o escritor de Eclesiastes vai começar a falar várias coisas, várias temporadas que Deus coloca na vida do homem. Tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de comer, tempo de não comer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se alegrar, tempo de ficar triste. Ou seja, existem, de certo modo, quando a gente lê esse texto, existem temporadas que a gente olha e acha boas, e existem as temporadas ruins também, que é essa questão da estação. Então, por exemplo, nós passamos pela estação da primavera, pela estação do verão, pela estação do outono, mas existe uma temporada que nós também precisamos aprender a lidar, que é a temporada do inverno. E essa ninguém quer. As temporadas, às vezes, que aos nossos olhos são negativas, são ruins, são pesadas para a gente, às vezes Deus está enviando para a gente também, para a gente aprender a lidar com isso, para a gente aprender, para a gente entrar naquele propósito de salvação e santificação. E a gente precisa entender isso, a gente precisa aceitar e se submeter a essas temporadas que Deus manda sobre nós, para que nós possamos, então, ter um coração mais parecido com o de Deus, com o de Jesus.
E em Romanos 8:28 diz uma coisa assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que não para aí. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito eterno. As pessoas leem esse texto e acham, tudo vai cooperar para o meu bem-estar. Ou seja, Deus quer nos dar conforto e nos dar tudo de melhor e tal. Realmente, Deus tem pensamentos de paz e de bem para nós. Mas o que esse texto especificamente está querendo dizer é que Deus usa tudo. Tanto temporadas boas como temporadas ruins. Ele usa tanto a primavera como a estação do inverno. Ele usa qualquer situação, a boa ou ruim. E ele usa isso para quê? Para nos fazer um bem. E que bem é esse? Um bem segundo o propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus que a gente viu no início? Salvação e cristificação. Então Deus usa tudo, todas as temporadas. Não tem temporada perdida para Deus. Da primavera ao inverno, Deus usa tudo isso para que a gente possa entender que a gente possa ser transformado em pessoas mais parecidas com Ele e que a gente possa ter, então, a salvação desenvolvida, né? Como diz lá em Filipenses, desenvolver a vossa salvação. Então, e por que Deus faz isso? Para que nós possamos nos tornar filhos maduros, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo possível. Então, até que a gente possa chegar de algum modo e falar como Paulo falou lá em Filipenses: eu posso tudo naquele que me fortalece. E o contexto que Paulo fala isso é: eu posso tudo. Eu posso ter fome e nudez. Eu posso ter fartura e riqueza. Eu posso ter tudo em qualquer situação. Mas eu permaneço no Senhor. Porque essa é a grande questão. Se a gente fosse comparar com uma árvore que passa pelas estações, a árvore, independente se ela está na estação da primavera ou do inverno, às vezes ela perde a folha, às vezes ela tem fruto em um momento e não tem no outro, às vezes ela está florida no momento, mas não está no outro. Mas uma coisa que não muda nas estações é que as raízes das árvores estão bem profundas e firmadas. E é isso que a gente precisa entender. E é por isso que Deus traz estações sobre nós, para que a gente possa cada vez mais nos aprofundar nele, cada vez mais entender que por mais que tudo mude, as temporadas mudem, a nossa santificação, o nosso coração está sendo moldado e sendo mais transformado em um coração mais parecido com o dele. Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi: precisamos, nos momentos de transição, momentos negativos, precisamos discernir a situação de forma espiritual. Para isso, precisamos lembrar das duas prioridades de Deus: salvação e santificação. E a gente precisa se submeter a essas prioridades. E dentro desse processo, a gente precisa se submeter ao tempo de Deus também. Existem temporadas específicas para cada um de nós. E, para a gente finalizar, existe também outra coisa que esse texto nos mostra dentro desse processo que Deus tem, dentro dessa sabedoria humana que a gente precisa adquirir para lidar com essas situações. Existe aqui no versículo 27 até o 29, eu queria que você lesse aí comigo. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O que, de certo modo, né, a figura da agricultura continua aqui, Deus continua sendo o agricultor, só que agora muda aqui um pouquinho. A gente não é mais a terra, a gente aqui agora a gente já pode se comparar com a semente, com o cereal. E Deus está mostrando a forma que Deus trabalha com o cereal. Eu lembro também, na minha infância lá, que de vez em quando a gente fazia uma roda lá vó chamava de terreiro, né? A gente fazia uma roda lá no terreiro, colocava lá um balde de feijão e a gente tinha que debulhar. Pegar lá, abrir, colocar o feijão no lugar, jogar a palha para o outro lado e assim ia. Comida, a mesma coisa. Só que tinha lá, ela tinha um pé de urucum. E não dá para fazer isso com a mão, porque se você já viu a folha de urucum, ela toda é cheia de espinho, não dá para você abrir ela igual você faz com as outras coisas. Você precisa, ela colocava um forro, né, um plástico no chão, ela jogava lá tem a semente, mas a casca, né, jogava lá, e aí ela vinha com um pau e começava a bater, e a semente ia caindo, depois ela tirava a casca e ficava lá só a semente no plástico. E aí ela pegava isso, colocava no pilão, ia moer, ia fazer o corante, enfim.
E aí, o que essa figura mostra pra gente? Que Deus ele tem várias formas de trabalhar para cada semente. Deus tem um processo específico para cada um de nós. Ele tem várias formas de trabalhar. E para cada semente, ou seja, para cada tipo de semente, para cada tipo de coração, para cada pessoa, ele tem uma forma de trabalhar. Ele tem um jeito de trabalhar, ele tem um jeito de retirar essa casca e abrir e tirar de dentro dessa casca a semente. Né? Ou seja, e esse processo de debulhar tem tudo a ver com o processo de santificação. Às vezes a gente confunde um pouco, a gente acha que esse processo de santidade é Deus chegar aqui para a gente e falar: meu filho, seja uma pessoa melhor, faça isso, faça aquilo. E a gente vai aprendendo como ser uma pessoa melhor. E o processo de santificação não é isso, é justamente o contrário. O processo de santificação é: meu filho, tudo que você aprendeu, eu vou quebrar aqui agora, para que só reste o que eu já criei em você, que está dentro de você. Ou seja, é o que Paulo diz lá em Efésios 4, a gente precisa se despir do velho homem. É como se fosse uma roupa que a gente tem, a gente nasce em pecado, a gente aprende a nossa forma de ver através da nossa cultura, da nossa forma de ver, e isso é contaminado pelo pecado, e a gente tem uma forma de ver a vida, e a gente então usa uma roupa velha, e Paulo diz que a gente tem que tirar essa roupa para que a gente possa ser renovado com o homem espiritual e a mulher espiritual. E é exatamente essa figura aqui do debulhar. É como se Deus estivesse descascando a gente, tirando tudo aquilo que não provém dele, quebrando, realmente batendo de diversas formas para que só reste a semente, para que só reste aquilo que ele realmente colocou em cada um de nós, a essência de cada um de nós, o propósito de cada um de nós. Então, esse processo de debulhar é um processo de santificação, e esse processo ele dura para sempre. Em 1 Coríntios 1:8 está escrito: Jesus vos confirmará até o fim. Jesus vos santificará até o fim. Todo dia Deus está comprometido em nos santificar, em nos cristificar, em nos salvar. Em salvar não só a nós, mas a todos aqueles que não conhecem Ele ainda. E Ele não vai abrir mão desse processo. Então Ele usa as prioridades dele, ele tem as prioridades dele, precisamos nos submeter a essas prioridades. Ele usa temporadas para poder fazer isso, tempos diversos, estações diferentes, estações boas e ruins, e ele usa formas diversas para nos tratar e para nos fazer realmente ser mais parecidos com ele. E esse processo, como eu disse, ele é variado e ele é individual para cada um. Tem uma passagem que Jesus está lá cuidando de Pedro, e depois que Pedro o trai, e ele fala assim: Pedro, vem e me segue. Aí Pedro começa a seguir ele. Aí atrás de Pedro vem João também. Aí Pedro olha para Jesus, olha para João e fala assim: Jesus, e esse aqui, o que será dele? Aí Jesus fala assim: Pedro, fica quieto, é o seguinte, eu estou te chamando, vem para mim. Se eu quiser que ele venha também, o que te importa? Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Existe um processo individual, único para cada um de nós, e a gente precisa tomar cuidado com essa questão de sempre olhar os processos do outro, ou sempre olhar a questão do outro, porque às vezes a gente cria expectativa no nosso coração. Às vezes a gente acha, o problema da frustração e da expectativa durante esses momentos de transição, às vezes está justamente nesse momento que a gente se compara. Em Mateus 6:8 está escrito: não vos assemelhem, não se comparem aos gentios, não se igualem aos gentios. Ou seja, Deus tem um processo individual para cada um de nós, e Ele tem uma forma especial de tratar cada um de nós. Então, se a gente às vezes se compara com o outro, ou quer que a gente tenha o que o outro tem, ou que a temporada do outro esteja sobre mim, a gente acaba quebrando o processo. Deus, Ele não abre mão disso também. Ele tem temporadas diferentes para cada um, e Ele tem formas de trabalhar, de nos santificar, específicas para cada um. E como você deve ter visto nessa figura da agricultura, esse processo de debulhar não é um processo, às vezes, muito fácil. Tem até uma parte aqui que tem que ser com o pau. Deus vem e bate para quebrar essa casca, para nos santificar. Ou seja, é um processo doloroso. Mas é um processo que Deus também não abre mão. Isaías 54 está escrito assim: e agradou a Deus moer Jesus, para que Ele pudesse salvar muitos. Ou seja, se Deus não abriu mão de colocar até Jesus nessa forma dele de trabalhar, por que ele vai abrir mão de nos colocar nessa forma de trabalhar também? Ele não vai. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, só que tem uma coisa interessante, né? Nessa forma de Deus trabalhar, que às vezes é dolorosa, é individual, mas ela tem uma questão específica, que está escrito aqui no finalzinho.
Nem sempre o lavrador está fazendo passar por cima da semente o seu carro. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Existe uma medida exata que Deus coloca cada um de nós nesse processo de santificação. Em 1 Coríntios 10:13 está escrito assim: e Deus não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. E eu lembro muito desse versículo, então. Nesse processo de santidade, que às vezes é doloroso, nesse processo de prioridade, de temporadas, de forma de Deus lidar conosco, Ele tem a medida exata para a gente. A gente não precisa se preocupar de estar sendo pesado demais, é doloroso demais. Não, Deus sabe o limite que você pode suportar. Ele sabe até onde Ele pode bater, até onde Ele pode te tirar para que a semente possa vir. Ele não vai te destruir, né? O salmista diz: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Foi Ele que nos criou. Ele é um bom Pai. Ele nos criou, Ele que nos moldou, que nos formou. Ele sabe como Ele lida com o barro. Assim como o oleiro sabe lidar com o barro, Ele sabe lidar com a gente. A gente precisa entender que Deus tem essa medida exata e Ele não vai colocar peso sobre nós. Como Jesus mesmo falou: venham para mim e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Ele tem essa medida exata para a gente. Amém? Então, precisamos, primeiro, entender que precisamos discernir as coisas de forma espiritual. E, nesse processo, entender essas prioridades de Deus e tornar as prioridades de Deus a nossa prioridade, para que a gente possa lidar melhor com as mudanças que vêm sobre nós, que a gente possa lidar melhor com as frustrações, com os sentimentos negativos que vêm sobre nós. E a gente precisa, então, perceber que esses tempos vêm, estações diferentes, e a gente está lidando com essas estações é essencial, lembrando que a nossa raiz está firmada nele, e não só lidando com as estações, mas lidando também com a forma específica, individual, às vezes dolorosa, mas na medida certa para cada um de nós. Ele nos ama, Ele é um bom Pai, e como Juninho cantou aqui naquela música, né? Como o Ministério de Louvor cantou aqui, se Deus está conosco nesse processo, de que nós teremos medo? Se Deus está ao nosso lado, passando por tudo isso e nos fortalecendo e andando conosco, passando por todas essas estações, passando por toda essa forma de lidar, por toda essa etapa de preparar a terra, de plantio, de debulhar. Se Deus está conosco em tudo isso, de que nós teremos medo? Não precisamos temer, Ele está conosco. E eu termino lembrando a história de José. José do Egito. Deus usou caminhos estranhos na vida de José. Caminhos, rompimento com família, prisão, mentiras, acusações. E quando José parecia que não estava aguentando mais, Deus, de um dia para a noite, tira ele da prisão, coloca ele como o segundo maior governador. E eu percebo que isso não é importante. Não é importante. A questão toda não é se José estava preso e agora foi exaltado como governador. Não, isso não é importante. O que é importante é que Deus estava santificando e transformando o coração de José num coração mais parecido com o dele, num coração que depende dele. Essa é a grande questão. Deus quer que a gente o ame cada vez mais, que a gente se relacione com Ele cada vez mais, que a gente seja transformado cada vez mais. E se a gente tem uma certeza, se a gente está nesse processo e submete a esse processo, existe aí um prêmio para todo mundo que se submete a essas estações, a essas formas de Deus, a essas prioridades de Deus que às vezes são dolorosas. Existe um prêmio para quem se submete a isso. E eu queria que você abrisse comigo aí Romanos 8:17, para a gente poder finalizar então. Alguém lê para mim bem alto. Eu acabei não achando aqui. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Nós somos co-herdeiros, nós somos filhos. E um filho, ele é co-herdeiro junto com Cristo, ou seja, Cristo está conosco, e tudo que Cristo herda, a gente herda. E, como está escrito, se nós sofremos com Cristo, que sofreu e passou por todo esse processo, nós também podemos ter a certeza de que com Ele seremos glorificados. Então, para todo esse processo que a gente se submete, que às vezes é difícil, isso nos ajuda a lidar com essas mudanças que vêm sobre nós, nos ajuda a ter a forma certa de perceber. E aí a gente pode ter uma certeza, se a gente se submete a isso, nós seremos glorificados junto com Ele. Então, no final de tudo, eu fico imaginando Deus lá na sua glória, que não tem como a gente imaginar e pensar, mas Deus, Ele
talvez de braços abertos, olhando para a gente e dizendo: é o seguinte, filho, você passou por todo esse processo, você se submeteu, você foi fiel, você quis se submeter e entendeu, e teve paciência e suportou. Então, agora que você fez isso, você vai ser glorificado. Entre aqui na alegria do seu Senhor. E então o nosso consolo estará aí, nossa glória está aí. Amém? Que Deus, a minha oração nessa manhã, que Deus realmente possa nos fazer ser filhos maduros, né? Filhos que se submetem à presença dEle, à forma dEle de trabalhar, aos tempos dEle, entendendo que isso tem um propósito eterno muito maior, né? Relacionamento com Ele e transformar o nosso coração mais parecido com o dele. Amém? Amém.